melhor tempo, na melhor estação da nossa vida. Creia que essa é uma noite mesmo que o Senhor tem coisas para comunicar no nosso coração, para que a gente venha correr a nossa carreira com maior velocidade. Aleluia. Amém? Quer fazer alguma coisa, pastor? Aleluia. Ainda não. Tá? Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. Tudo certo? Tudo certo? O diabo não vai parar a igreja não, gente. O diabo não vai nos parar não. Ele tenta, mas ele já é derrotado. Aleluia. É só a gente liberar a palavra que tudo funciona. É só a gente falar. Gente, muito obrigada. Vocês podem se sentar, depois eu chamo vocês. Banda ungida, inspirada. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Deus é maravilhoso, gente. Tem paciência comigo, aleluia. Sabe, queridos, pensando, a respeito do que a gente ia conversar nessa noite, pensando algumas coisas, eu já estava com algo no meu coração. Antes mesmo do pastor começar a falar de novo sobre a missão, a visão e os valores, do Ministério Verbo da Vida, já tinha vindo uma imagem à minha mente que era uma âncora. Vocês já viram uma âncora, pelo menos na internet. E eu anotei aqui o significado de âncora, que é um instrumento para prender o barco e impedir a sua movimentação. E a gente precisa lembrar que a palavra é a nossa âncora. A Bíblia diz lá em Hebreus, a palavra de Deus precisa ser a nossa âncora. Porque senão a gente vai pensar o que a gente quiser pensar e uma hora acredito, uma hora não acredito, uma hora está tudo bem, uma hora não está. Lá em Tiago fala sobre isso, no capítulo 1, fala desse homem de ânimo dobre, que ele é inconstante. Uma hora está tudo bem, uma hora não está tudo bem, ele vive pelo que vê e não por aquilo que ele crê. E pensando sobre essas coisas, o pastor começou a falar a semana passada, no domingo, sobre a missão, a visão e os valores, No sábado a gente foi numa reunião também lá em São Paulo, foi falado sobre isso também. Então a gente já vem nessa sequência. Na quinta-feira o Ronaldo falou aqui sobre perseverando na visão. O pastor José Roberto hoje falou sobre fé na visão. Então eu estou na visão, aleluia. Vamos continuar falando sobre a visão de Deus para nós, amém? Você que frequenta o Verbo da Vida, talvez você já tenha ouvido falar mesmo sobre a missão, sobre a visão, mas a gente vai falar um pouquinho, porque eu sei que tem gente nova aqui, Sempre tem gente nova chegando e a gente precisa ouvir as mesmas coisas. Até porque Paulo mesmo disse que isso é segurança para nós, ouvir as mesmas coisas, Vocês podem colocar para mim, a Bia que está na projeção hoje, pode colocar para mim a missão e a visão, por favor? Isso. Olha só, gente. Essa é a nossa missão, que é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Essa missão foi dada para o apóstolo desse ministério. Ele era dos Estados Unidos. E Deus deu essa missão e essa visão para ele, para que ele viesse para o Brasil. E quantos sabem que missão dada, missão cumprida? Na verdade, essa missão tem se cumprido ao longo dos anos. A missão foi dada para ele, mas essa missão tem se cumprido, que é levar a palavra da fé para libertar o meu povo, para libertar a vida das pessoas. A palavra da fé. E a nossa visão, que é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Sabe, queridos, pensando nessas coisas, a gente precisa mesmo ter um norte, ter uma visão, ter um objetivo, ter uma meta. Eu não estou comparando a igreja a uma empresa. Mas se a gente não tiver uma visão nos apontando para onde a gente precisa ir, qualquer lugar que a gente chegar serve. Então a gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter uma visão para onde a gente tem que ir. E a gente já sabe que é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor.
E isso tem acontecido. Sabe que lá em Provérbios, no capítulo 29, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Capítulo 29, verso 18, tem várias traduções desse texto, mas eu anotei essa aqui que diz assim: aonde não há visão profética, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E quando a gente fala de visão, a gente está falando da palavra, porque a gente está falando da palavra da fé. É alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé. Com essa palavra que vai nos libertar, que tem nos libertado. Essa mesma palavra que nos trouxe até aqui há 6 anos, nessa construção, você chegou, um dia a gente te chamou e hoje você está aqui. É essa mesma palavra que vai nos levar onde a gente precisa chegar. Aleluia. A gente vai chegar num lugar de segurança até o final, fique tranquilo. E aí diz, onde não há visão, o povo perece. Aonde não tem uma visão, não tem um direcionamento, as pessoas se perdem. O pastor José Roberto, ele leu hoje de manhã uma versão que eu não sei qual é, mas eu gostei muito, que diz assim: quando elas não conseguem ver o que Deus está fazendo, tropeçam em si mesmas, mas quando atenta para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Quando a gente não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue ter um objetivo, não consegue ter um alvo, a gente tropeça. A gente às vezes fica andando em círculo, qualquer coisa está bom, qualquer lugar está bom. Mas não é assim. Deus é um Deus organizado. A gente precisa ter uma meta onde a gente vai chegar. O desejo de Deus é alcançar todas as pessoas. A palavra diz, né, que é o desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Então, essa visão é a visão de Deus, não é a visão só do verbo da vida. Porque senão a gente fica pensando, nossa, mas é a visão do verbo da vida. É porque a gente tem um alvo, a gente já decidiu que a gente tem um norte, a gente já sabe onde a gente quer chegar. Aleluia, e você faz parte dessa visão. A partir do momento que você entrou por aquela porta, você faz parte de tudo isso. Deus conta com a gente, para que as pessoas sejam alcançadas com essa palavra da fé. Amém? Mas a gente tem uma direção, e a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. E sabe que, pensando a respeito dessas coisas, né? A gente sempre fala aqui também sobre propósito, sobre o plano de Deus para a nossa vida. O nosso propósito, o plano que Deus tem para nós, está intimamente ligado à visão que Deus tem para nós. A visão aonde a gente é plantado. Aleluia. É naquele lugar, naquela visão, na palavra, onde a gente vai ser plantado, e ali a gente cria raízes e a gente começa a florescer. Aleluia. Mas a gente precisa ser plantado numa visão. Não tem como a gente florescer e cumprir o chamado de Deus, pulando de igreja em igreja. Cada um tem um ensinamento. É como se fosse o pai e a mãe. Se você vem nessa igreja, o seu pai e a sua mãe te ensinam alguma coisa. Aí você decide ir para outro. O pai e a mãe tem outro jeito de criar. Outro jeito de educar. Cada um cria o filho do jeito que acha que está certo. Mas a gente cria o filho aqui na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você está num bom lugar. Assim como o pastor sempre fala aqui, que nós estamos no lugar certo, gente. Você está no lugar certo, na hora certa. Você está na hora certa, você veio parar aqui na hora certa. Ah, por que eu não vim antes? Por que eu não estou escutando essas coisas antes? Você veio na hora certa, querido. Você obedeceu uma voz, obedeceu um comando para estar aqui. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus que te plantou nesse lugar, para que você possa frutificar. Aleluia. E sabe que quando a gente está inserido mesmo em uma visão, e vou dizer para nós aqui, pensa numa visão grande. Alcançar o Brasil e as nações, eu acho que é um pouquinho grande. Aleluia, o Senhor conta com a gente. Você é uma peça, nós somos uma peça imprescindível para o cumprimento desse propósito. Deus conta comigo e com você. A gente só precisa alinhar a nossa visão, parar de ser só de ver por vista, porque como o pastor José Roberto disse lá hoje de manhã, o maior inimigo da visão é a nossa vista. Aleluia. Pode falar amém que é verdade. Aleluia. Porque viver por vista,
você vê por aquilo que tem no seu bolso. Se você está bem, aí está bem. Mas se você não está bem, não está nada bem. Se a sua conta está cheia, está tudo bem. Mas se você não tem R$1 e não conseguiu pagar o aluguel, está tudo ruim. Viver por uma visão é independente de. Tá? Eu tenho ou eu não tenho, está tudo bem. Porque se eu não tenho agora, vai chegar. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Se aquilo que a gente está crendo ainda não chegou, vai chegar. Deus é bom, gente. Ele não mudou. Se você ficar firmado nessas verdades, na verdade da palavra, não tem quem te segure. O diabo não vai te segurar. O único que segura somos nós mesmos. Então, filha, tira o pé do freio, porque se Deus é o seu acelerador, vamos lá. Não dá para pôr o pé no freio, não. Vamos lá. 110, 120, 160, 200. E vamos correr aquilo que Deus tem para nós. Amém? Porque quando a gente se enche mesmo dessa visão que é a palavra de Deus para a nossa vida, quando a gente se enche dessas coisas, a gente se move por essa visão. Quando você se enche da palavra, quando você se enche de tudo isso que Deus fala a nosso respeito, a gente se move por aquilo. Então, essa visão nos move. Quando a gente entende que nós fomos chamados para algo, que a gente tem uma visão, que a gente tem uma missão, que eu tenho um plano divino para cumprir, eu me movo por isso. Eu só não me movo por isso quando eu não entendi ainda. Aleluia. Mas quando eu já entendi, já caiu como revelação dentro de mim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí você começa a fazer alguma coisa, mas primeiro Deus faz em nós. A visão, essa visão precisa primeiro ficar clara em nós, para depois a gente conseguir fazer alguma coisa. A palavra precisa ser clara para nós, para depois a gente fazer alguma coisa. Deus primeiro faz em nós, primeiro é por dentro, para depois Ele nos usar. Amém? Então a visão, ela nos move, a visão nos promove. Aleluia. Quando você está inserido nesse plano, nessa visão que Deus tem, está lá plantadinho, sua raiz está lá só crescendo, você está criando suas raízes, a visão te promove para tudo aquilo que você precisa. Deus sabe o que você precisa para cumprir o seu chamado. E Ele coloca tudo para nós dentro dessa visão. A visão nos promove. Mas, como eu estou dizendo, né? A visão, ela diz com quem eu me associo. Aleluia. Ela diz com quem eu não me associo. A visão, a palavra diz para onde eu vou, aonde eu tenho que ir e aonde eu não devo ir. Aleluia. A visão diz o que eu devo vestir, qual é o meu comportamento diante de alguma situação, diante de alguém. Gente, a visão, a palavra, dita até o que eu vou comer. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai dar conta do nosso corpinho um dia diante de Deus. Se a gente for para o céu mais cedo e as pessoas que a gente não alcançou aqui, e aí? Aleluia. Eu gosto do silêncio. Porque o silêncio a gente também pensa. Fica pensando, meu Deus. Mas Deus é bom, ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou, né? Dá para a gente alinhar o que precisa. Deus conta com a gente e conta com a gente até o fim. Aleluia. Glória a Deus. E como eu estava dizendo, né? Essa mesma visão que nos trouxe até aqui, essa mesma palavra, a mesma confissão, a mesma palavra da fé que trouxe a gente até aqui, é a mesma que vai levar onde a gente precisa chegar. Aonde você precisa chegar? Deus sabe. E quando você está inserido e agarra essas verdades, Ele vai te levar até lá. Deus vai nos levar até lá. A gente está no tempo certo, queridos. Você está no tempo certo que Deus tem. Aleluia. Deus é bom demais. Aí eu digo, a gente só não pode perder mais tempo. A frase nossa, repete comigo, eu não faço essas coisas, mas eu vou pedir para você falar, porque você vai ficar preso às suas palavras. Aleluia. Eu não tenho tempo de perder tempo. Aleluia. Glória a Deus. Eu
Vou cumprir o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Deus, o Senhor ouviu. O céu, a terra e o inferno escutou. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que você vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai chegar um dia diante de Deus e Ele vai ficar feliz com a gente. Aleluia. E pensando sobre essas coisas, né? Pensando sobre essas verdades, a gente também tem os valores. Bia, você consegue colocar aqui pra gente? Esses são os valores, né? Você viu a missão, a visão e os valores. A gente fala que são os valores, né, do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, mas não é um valor assim aleatório que estava na cabeça do apóstolo e ele decidiu por elas. Não. Tudo que você vai ler aqui está escrito na Bíblia. Amém. Aleluia. Todos esses valores alinhados, que quando a nossa visão começa a ficar clara, começa a ser verdade essas coisas dentro de nós, os valores, eles não estão separados da missão e da visão. Amém. Aleluia. Os valores, olha lá, você vai ver, vida de fé, unidade de amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. No domingo passado, né, o pastor falou também um pouco da missão, da visão, e um dos valores que ele tocou foi a excelência. Você que estava aqui, você ouviu, e se você não estava, eu aconselho você a ouvir, porque foi muito bom. Ouça, sabe, queridos, para que a gente venha mesmo ficar cheio da palavra, entender essa visão, entender sobre a palavra, a gente precisa ouvir algumas coisas. A gente precisa ouvir ministrações do ministério que a gente faz parte. Você precisa... A missão, a visão e os valores precisa correr no nosso DNA, gente. Precisa ser verdade essas coisas para nós. Isso precisa ser... impresso? Obrigado, aleluia. Impresso no nosso coração, aleluia. Eu vou melhorar. Precisa ser impresso no nosso coração. E os valores, como eu disse, não está separado da visão. Isso tudo são coisas que não só os crentes do Verbo da Vida, mas que um crente precisa viver. Um cristão precisa viver. Não é só desse ministério, mas deveria ser os valores de um cristão. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre firmeza doutrinária, aleluia. Vamos conversar um pouco sobre essa firmeza. Bia, você pode colocar para a gente aleluia, créditos da Cris. Gente, para ficar bonita, apaga a luz um pouquinho para eles verem esse cartaz aqui, que ficou tão bonito, gente. Olha, ela conseguiu tirar. A minha imagem era só a âncora. Ela conseguiu fazer o negócio ficar chique. Então, pensa comigo. A âncora é o que faz o navio ficar estabilizado em alto mar. Essa âncora aqui, quando ela é jogada no mar, não deixa o navio sair do seu destino. Aleluia. Deixa o navio lá presinho. As ondas do mar agitada lá não deixa aquele navio sair do lugar de onde ele deveria. E essa âncora é a palavra para nós. A palavra, ela é a âncora que segura às vezes a nossa mente, a nossa alma. Que às vezes, eu acredito, eu não acredito, agora tá bom, agora não tá bom, tá tudo bem. Porque às vezes eu não estou vendo algumas coisas, né, que eu criei, declarei, confessei, chamei, aí eu não acredito. Não, a palavra, essa âncora é para a gente ficar firme mesmo. Não importa se aconteceu ou não aconteceu. Eu me alegro, eu danço, eu festejo, eu corro, eu grito, eu falo. Não interessa se eu vi ou não vi ainda. Eu me seguro no que Deus disse. Eu não me seguro no resultado. Aleluia. A gente não se segura no resultado. A gente se segura na palavra de Deus. Ela precisa ser a verdade. Não é a minha alma que é a verdade. Aleluia.
Não são os meus pensamentos. Lembra a vista? A vista é enganosa. A vista te limita. Você só consegue ver até lá no fundo tem uma parede de drywall. Eu não consigo ver além dela. Mas a visão consegue. Porque eu já vejo aquele estacionamento nosso. Aleluia. Aleluia. E eu creio, gente, que essas coisas vão cair mesmo como revelação, como verdade no nosso coração. A gente vai agarrar essas coisas e a gente não vai soltar. Você não vai soltar. Eu estava olhando o significado, né, de firmeza doutrinária aqui no Google. E firmeza significa qualidade de quem é firme. Seguro, consistente, estável, sólido, com constância, com persistência. E firme significa fixado, fincado, fixo. Firmeza doutrinária é algo que é fincado, fixo, sólido, estável, constante. E doutrina significa um conjunto coerente de ideias. Que é mais coerente do que a palavra? Um conjunto coerente. A Bíblia diz, a própria palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Um conjunto coerente de Deus para nós. Manual do fabricante. Aleluia. Prontinho aqui para a gente saber como a gente deve se conduzir, se portar, no que acreditar, para onde a gente deve ir. Firmeza, gente. Qualidade de quem é firme. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu acredito, é meu. A Bíblia diz, é verdade, acabou. Porque os pensamentos, eles vão chegar para todo mundo. Né? Porque a gente ainda tem vista. Glória a Deus que a gente enxerga. Né? Mas os pensamentos vêm para todo mundo. Agora, a gente que vai decidir se esses pensamentos, é como os passarinhos, que eles voam no céu, mas a gente decide se o passarinho faz ninho na nossa cabeça ou não. Aleluia. A gente decide se esses pensamentos vão ficar ou vão sair. E como é que eu faço para tirar? Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Colocando a palavra para dentro. Aleluia. Porque tem pensamentos, queridos, que não são nossos. Eu não sei se você sabe, mas tem pensamentos que são nossos, pensamentos que são de Deus e pensamentos que são do diabo. Enquanto a gente está aqui, a gente não está imune a essas coisas. O diabo vai lançar os pensamentos também. E a gente que vai decidir se vai ficar ou não vai ficar. Se você vai deixar esses pensamentos fazer ninho ou não. Mas se a gente decidir colocar a palavra para dentro, não tem inferno que nos segure. Não tem diabo que segure você. Aleluia. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 2, o verso 1, eu anotei aqui para ser mais rápido, diz assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza nas verdades ouvidas. Aleluia. A gente precisa se apegar com mais firmeza a essas coisas que a gente tem ouvido. A gente não vem na igreja à toa, gente. Você não sai da sua casa para ficar 2 horas aqui na igreja perdendo tempo. Ouvindo o pastor, me ouvindo, ou ouvindo qualquer pessoa que suba aqui para ministrar. À toa. Existe um propósito de você estar aqui. A gente é um ser pensante, aleluia. A gente vem para cá porque a gente sabe que a palavra vai ser liberada. A gente sabe algumas direções que saem daqui de cima. E a gente precisa se segurar nessas coisas. Aleluia. Eu sei que a gente tem a direção pela palavra, mas existem direções pela palavra que o Senhor dá aqui em cima. Para nos alcançar. Que às vezes se a gente lê, às vezes, mas parece que leu aqui, os nossos olhos assim, ó, vira visão. Ó o efeito sonoro. Vira visão. Aquilo que às vezes era só vista, você olha e fala, não acredito que isso aqui estava escrito aqui. Vira revelação. Vira rema dentro de nós, vira palavra revelada dentro da gente. E aí essas coisas, nada tira mais da gente.
coisa que já virou verdade dentro de você, pode vir cão dos infernos que for, não tira mais isso de dentro de você não. Aleluia. Abre comigo lá em Salmo, no capítulo 106. Aleluia. 106, o verso 12. Aleluia. A Bíblia diz assim, a epígrafe, né, que é essa letrinha preta que tem aqui em cima da minha Bíblia, diz assim, a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia. Diz assim, no 12, então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. O povo de Israel já tinha visto tudo o que Deus tinha feito. Eles saíram do Egito com todo o tesouro do Egito. Eles viram o mar se abrir, Deus deu pão quando eles estavam com fome, Deus deu água, Deus deu carne, eles queriam carne, Deus deu o que eles queriam. Só que foi muito rápido, olha só, diz assim, ó, então creram nas suas palavras e lhes cantaram louvor, fizeram festa. Mas no verso 13, gente, o próximo diz assim, logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Mas rápido, Moisés subiu para receber as tábuas, já mudou até o Deus da congregação. Já virou bezerro. Aleluia, rapidinho. No verso 21, diz assim, eles tinham memória curta, gente, e às vezes acontece isso com a gente. Deus já fez tantas coisas para nós, Deus já nos livrou de tantas, já realizou tantas, e porque às vezes uma ainda não chegou. Aleluia. Aleluia. Aí diz assim no verso 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas. Rápido, gente, rápido. Às vezes a gente tem a memória curta do que Deus faz e do que Deus pode fazer ao nosso respeito. Só porque ainda não aconteceu. Só porque ainda. Mas esse ainda logo vai sair daí. Aleluia. O verso 24 diz assim, também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Não deram crédito à palavra. Não deram crédito à visão. E eu creio que não é assim com a gente. Hoje, se a gente passou por alguma coisa dessa daqui que foi falado, né, de memória curta, a gente vai começar a colocar a nossa memória para lembrar do que Deus já fez por nós. A Bíblia fala, né, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traz à memória o que Deus já fez. E saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Conforme um poder que mora dentro da gente. Esse poder que opera em nós. Aleluia. Ele faz. Ele fez, Ele faz de novo. Nada mudou. Só fica firme. Joga a sua âncora da palavra. Não permita que o seu navio seja agitado pelas ondas do mar. Fica firmado na palavra, gente. É fixo, firmado. Não importa o que a gente ainda não viu. Deus, quando, lá em Gênesis, né? Em Gênesis no capítulo 1, que disse que a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas, Deus estava lá, e Ele não disse o que Ele estava vendo. Ele não estava andando pela vista. Ele andou por uma visão. Haja luz. Em qual área da nossa vida que a gente está precisando de um haja luz? Aleluia. Gente, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Não tem como. Você pode estar num quarto escuro. Você acendeu a lanterna do celular, clareia. Pode não ser a claridade na totalidade, mas clareia. Então hoje, a lanterna foi acesa. Pode não estar para nós ainda na totalidade,
mas a luz já acendeu. Aleluia. E a gente é guiado pela luz. A gente é guiado pela palavra. Aleluia. Abre comigo no livro de Atos, no capítulo 17. Gente, essa é a importância da gente estar firmado na palavra, de você estar seguro na palavra. Você vai começar a fazer festa. Você vai começar a fazer festa quando a palavra se cumpre, mas também quando a palavra ainda não se cumpriu. Aleluia. Você vai começar a fazer festa quando a palavra... como que eu anotei aqui? Quando a palavra se realiza na sua vida, quando você tem uma promessa, ou quando ainda não aconteceu essa promessa. Pode dançar, gente. Tem um louvor que diz: eu vou dançar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou. Canta, gente, celebra. O que você está crendo, o que você está desejando, já chegou, já está pronto para você. Enquanto você vai e você entra de cabeça nessa visão, está lá. É cura, é na parte financeira, na vida é na nossa família, nos filhos. É o que a gente está precisando? Já chegou, Selma. Está feito. Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, que quando a gente se pega duvidando, aleluia, porque quando a gente ainda não viu algumas coisas, a dúvida vem. Gente, a gente está aqui no mundo, né? A dúvida, a ansiedade, o medo bate na porta de todo mundo. E se deixar todo dia. É a gente que se posiciona. Quando essas coisas baterem na nossa porta, a gente precisa mandar a fé atender. Está no endereço errado. Está no endereço errado. Pode entregar para outro, porque não é aqui não. Aleluia. Ó, quando você se pega duvidando, a dúvida também são distrações para que a promessa não aconteça. Porque aí você foca nas distrações, nossa, não aconteceu. E aí você começa, porque vem o pensamento, aí você começa a pensar naquilo, e aí você começa a falar aquilo, e aí daqui a pouco já desceu para o seu coração, e aquilo já não é mais verdade para você. Aleluia. Distrações. Tirou você do foco, tirou você da meta, do alvo, da visão. E o diabo não vai fazer isso com a gente aqui. Em nome de Jesus, porque eu sei que tudo isso que a gente tem falado aqui, essas ministrações, a gente voltar a falar da visão, voltar a falar dos valores, está sendo construído algo em nós. Mesmo já sendo uma casa, gente, de tempo em tempo precisa passar por uma reforma. Aleluia. A paredinha lá, às vezes, dá bolor, sabe? Da infiltração. Precisa passar por uma pintura de limpeza, né, Marcelo? Aleluia. Precisa passar por uma pintura de limpeza, precisa mesmo os ajustes. E eu sei que para uns é construção, para outros é realmente uns ajustes que precisa para a casa ficar sempre bonita. Aleluia. A nossa casa ela é construída sobre a rocha, queridos. A Bíblia fala sobre isso. A gente precisa ser construído pela palavra. Não é na areia. Na areia é o sistema do mundo. A gente precisa ser construído na palavra. Ela é a verdade para nós. Não é o mundo que é verdade para nós. Não é o sistema que é verdade para nós. Eu me alegro, eu tendo ou eu não tendo. Que loucura. Pois é, bem-vindo ao Evangelho. Que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Para nós é poder de Deus. Não interessa se eu tenho ou se eu não tenho. Não interessa se chegou ou se não chegou. Eu rio, eu corro, eu pulo. Mas só cada um aqui sabe a pressão que passa. Cada um numa área. A gente não está isento, não. Todo mundo aqui passa por um tipo de pressão. E o diabo não é bobo. Aleluia. Mas a gente faz ele de bobo. Quando você fala a palavra, quando você declara a palavra, a gente faz ele de bobo e volta do lugar dele que é debaixo do seu pé. Aleluia. Mas vamos lá, né? Eu estou lá em Atos, no capítulo 17.
O verso 10. Lembrando que a gente está falando de firmeza doutrinária, aleluia? Amém. Firmes na verdade. Amém. Eu vou ousar dizer aqui, está sendo gravado, mas eu vou dizer. No fortalecendo a visão, aleluia. Vamos fortalecer a nossa visão, gente. Aleluia. Vamos lá. Atos, no capítulo 17. O verso 10 diz assim. Aqui Paulo, né, e Silas, eles já tinham passado pela igreja, pela cidade de Tessalônica, e aí eles estavam indo agora para Bereia. E diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles gostavam de ir no culto. Aleluia? Sinagoga era igreja. Eles iam para o culto. Então, quando você for passear em outra cidade, procura uma igreja para você ir no culto. Glória a Deus, aleluia. Nada contra vocês irem passear, amém? Diz assim no 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aleluia. Pensa, os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam as escrituras. Enquanto Paulo pregava, eles estavam lá olhando para ver se era verdade. Deixa eu ver se está escrito aqui na Bíblia. Gente, não é porque o pastor está aqui pregando que a gente não tem que conferir na nossa Bíblia. Aleluia. Nossa, mas é o pastor, ele é ungido. Aleluia. Não que ele não seja, mas confira. Isso é nobreza. Isso é cuidado, zelo com a nossa vida, para a gente ver que realmente está escrito ali. Aleluia. Sabe? Não é porque era Paulo, eles pensaram, não, é Paulo, não vou nem procurar. É Paulo, né? Apesar de que, né, Paulo aprendeu lá aos pés de Gamaliel, sabe todas as coisas, eu nem vou procurar. Não, eles conferiam com as escrituras. Então, confira. Firmeza doutrinária. Confira. A gente não vai falar nada aqui de cima que não esteja na palavra. O que precisa sempre sair daqui é Bíblia. Aleluia. Aqui fala assim, ó. Diz que esses crentes de Bereia, diz assim, ó. Esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Avidez, gente, significa apetite, desejo, sede. Eles tinham sede pela palavra. Eles tinham fome pela palavra. Deixa eu ver se o que ele está falando aqui é verdade. Meu Deus, e não é que é? Aleluia. Sabe, é o que precisa acontecer com a gente. Você ter sede pela palavra, fome de ouvir a palavra. Que dia que é o próximo culto? Enquanto eu estou na minha casa, deixa eu colocar umas ministrações para eu me encher da palavra. Deixa eu ler a minha Bíblia. Deixa eu ler os livros. Deixa eu colocar essas coisas para eu me alimentar. Aleluia. Perdão. Deixa eu colocar essas coisas para eu me alimentar. Eu preciso comer. Gente, não dá para a gente ficar só com o alimento do domingo e da quinta-feira à noite. Amém. Aleluia. Senão a gente fica anêmico. Precisa de uma alimentação balanceada. Aleluia. A gente no nosso corpo físico, quem treina, gosta de comer saudável. Aleluia. Então, não é? E não só come uma refeição no dia, não é? 3 no mínimo. Tem gente que come de 3 em 3 horas, né? Então, aleluia. Eu sei. A gente gosta de comer. Glória a Deus, mas a gente gosta de comer bem também. A gente não dispensa uma pizza, um lanche, uma comida japonesa, mas também gosta de uma salada. Eu gosto, um pratão assim de salada bonito. Então, essa mesma fome. Gente, vou contar um negócio para vocês dar risada. Eu só almocei, eu tô com muita fome. É assim que a gente precisa estar pela palavra, gente. Com muita fome, com muita sede. Aleluia.
Gente, porque quando a gente pensa em falar, vai falar sobre firmeza doutrinária, nossa, uma coisa séria. Não, precisa ser divertido também. Aleluia. Precisa ser leve. Quando a gente cumpre, quando a gente entende o que a gente está cumprindo e por que a gente está fazendo, tem que ser leve. Tem que ser divertido. Aleluia. A gente não faz porque é pesado. Nossa, que chato, né? Agora eu não posso fazer mais isso. Não, você pode. A gente pode. A gente escolhe só não fazer. Aleluia. Você só escolhe pelo livre-arbítrio pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Aleluia. Abre comigo lá no livro de Jeremias, no capítulo 15, o verso 16. Aleluia. Sabe, queridos, eu sei que você está numa igreja boa, numa igreja bonita. É isso que a gente tem confessado. Ela era aquela igrejinha, né? Que a gente brincava que era criança ranhenta, que era só, não tinha nada, né, pastor? Era só eu e ele, mas acho que umas 4 pessoas nesse prédio desse tamanho. A igreja tem ficado bonita, queridos. As cadeiras são confortáveis mesmo para a gente sentar. Pode ver no que tem sido investido o seu dízimo e a sua oferta. Uma igreja bonita, uma igreja climatizada, né? Estamos melhorando para melhor atendê-los, aleluia. Mas a gente tem uma banda boa, você tem um louvor. Eu creio que outras pessoas estão chegando, instrumentos. A gente investe mesmo nessas coisas. A gente não tem problema com conta. A gente investe em iluminação, está chegando mais ar-condicionado, a gente vai crescer mais lá para o fundo, o banheiro feminino vai sair, aqui a lateral aqui vai ser coberta para as crianças não passarem na chuva. Então assim, a gente está melhorando. Gente, tudo isso é lícito, mas o mais importante é a palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra, não tem jeito. É ela que nos aponta. A palavra nos aponta para onde a gente deve ir. Essa visão da palavra da fé aponta para onde a gente deve ir. O que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. As coisas não são da cabeça do pastor. Eu vou fazer assim. Não, gente. Ele ora e pede direcionamento de Deus mesmo. Aleluia. Qual é o próximo passo? Aleluia. E a gente não é movido por vista. Porque se você for ver quanto tem na conta da igreja, não é muito não, gente. Mas como é que paga a conta? Rindo, correndo, falando, confessando a palavra. É assim que paga a conta. Aleluia. O dinheiro chega, as coisas chegam. Quem disse que tem que ser o dinheiro? A gente não está limitado ao dinheiro. Aleluia. Deus envia aquilo que precisa. Deus envia por conta do cumprimento de uma visão celestial, de um propósito divino. Deus envia. Aleluia. Mas vamos lá. Abriu comigo lá em Jeremias, no capítulo 15, verso 16. Aleluia. Eu não, gente. Espera aí só um minutinho. Jeremias... 15, o verso 16. Diz assim: achadas as suas palavras, logo as comi. As suas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo seu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Olha que coisa boa. Achadas as suas palavras, logo as comi. O que a gente tem colocado para dentro? Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que a gente coloca para dentro é aquilo que vai sair. Se a gente só coloca Instagram, Facebook, Netflix para dentro, qualquer coisa que chegar, só vai sair o que você viu. Porque o dia da pressão vem para todo mundo. Aleluia. O dia da pressão vem para todo mundo. E aí depende de como ele nos encontra e aonde ele nos encontra. Se o dia da pressão nos encontra na palavra, firmado na rocha, só vai sair palavra. Amém. Aleluia. Sabe aquela coisa que você está crendo e declarando e ainda não aconteceu? Continua. É isso que precisa sair da nossa boca.
É a palavra que precisa, aquilo que você está crendo, aquilo que você deseja, aquilo que você quer ver, que você vai viver. Aleluia. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só Deus que disse, a gente também tem que dizer. Se for só Deus, a gente não vai ter resultado. Porque Jesus também precisou dizer. A palavra também precisa sair da nossa boca. Jesus precisou dizer. Porque Jesus, quando estava no deserto para ser tentado pelo diabo, ele disse, está escrito. Está escrito. E porque ele dizia, está escrito, ele sabia o que estava escrito. E porque ele dizia, o diabo teve que ir embora. Aleluia. A circunstância, o problema tem que sair. Aleluia. Jesus foi questionado. Ué, se você é filho de Deus, quantas vezes o diabo não nos questiona? Ué, você não é filho de Deus? Por que está passando por isso? Por que ainda não aconteceu? Por que você ainda não viu? Por que ainda não chegou? Você fala tanto. Engole essa. Mas você diz, mas está escrito, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu falo, eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pela fé. Aleluia. A palavra de Deus é a verdade, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou suprida. Aleluia. Vai acontecer, não interessa, é só questão de tempo. O que ainda não chegou para a sua mão, é só questão de tempo. E você está mais perto daquilo que você deseja do que você imagina. Só não dá para voltar para trás. Começar a falar incredulidade. Aí você volta lá na fila do zero. Aleluia. Então, se o pensamento vem, não abre a bocona para falar incredulidade. Fica quieto. Processa. Pai, obrigado porque eu tenho a palavra dentro de mim. Obrigado porque a sua palavra é a verdade. Eu não vou temer pavor repentino. A paz que excede todo entendimento, governando o meu espírito, governando a minha alma. E aí você começa a ministrar para você mesmo. E aí você vai ver que você sabe um monte de coisa. Amém. Aleluia. Você começa a dizer. Mas não permita sair incredulidade pela sua boca. Sabe? Não abre a sua bocona para falar coisa errada. Eu tenho uma amiga aqui que ela diz, não abre a sua bocona de sacola. Aleluia. Entendeu? Abre a bocona de sacola para falar que você é abençoado, que você é suprido, que você é próspero, que tudo que você precisa está a caminho, está chegando. Aleluia, que você é inspirado, que você é capacitado, que você é favorecido. Vai lá naquela confissão que o pastor coloca lá no grupo. Começa a falar aquilo lá. Já é um começo. Nossa, mas eu sou tudo isso, é tudo aquilo ali. Aquilo só precisa ser verdade para nós. Aleluia. Sabe que se a gente começar a confessar, você começa a confessar, começa a falar, você começa... Tudo bem que às vezes até vai parecer uma repetição, né? Mas quanto mais a gente fala e a gente começa a considerar aquilo, porque a Bíblia diz da gente crer com o coração e confessar com a boca, aquilo vai cair uma hora no nosso coração. Aquilo uma hora vai ser tão verdade para você como foi para Deus no início. Para Deus já é verdade, só precisa ser para nós. É a gente que precisa se convencer de algumas coisas. A gente que precisa se convencer. Tá feito, gente, tá tudo bem. A gente não vive por aquilo que a gente vê. Chegou um relatório, ou você abriu a sua conta, ou alguém bateu na sua porta, você não fica com isso. Se segura na palavra, ela é verdade. Gente, isso é firmeza doutrinária, isso é você estar firme na verdade, isso é você estar fincado, consistente, estável naquilo ali. Eu vou dizer de novo. Nossa, ela vai repetir? Vou porque a gente precisa sair daqui sabendo disso. A gente precisa se segurar nessas coisas. Vai se segurar no quê? Aleluia. Abre comigo lá em Ezequiel, no capítulo 2, verso 9.
A Bíblia fala sobre esse combate mesmo, sabe? Esse combate firmado nela. O bom combate da fé é firmado na palavra. Eu pedi para você abrir lá em Ezequiel, mas eu vou abrir aqui em 1 Timóteo no 1,19, porque eu quero ler para a gente aqui na versão... já está até aberto. Na versão A Mensagem. Que diz assim: alguns, você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida de fé uma bagunça. Vou ler de novo. Alguns, você sabe, Paulo estava dizendo para Timóteo, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, qualquer coisa que falar para mim eu acredito. O mundo fala, eu acredito, está tudo certo. Fizeram da vida de fé uma bagunça. Fala de dois caras aqui. Himeneu e Alexandre. Mas nós não somos desse, gente. Amém. Nós não somos desse. Nós estamos firmados na palavra. É que eu estou lendo esse versículo aqui, por quê? Porque se a gente relaxar, se a gente afrouxar, sabe? Se aquele prego não estiver lá tão firme, lá, fincado. Sabe quando o prego está frouxo? Facinho você tira ele dali. Continua mexendo, mexe. Daqui a pouco ele sai. Agora, quando o prego está lá, fincado, firmado, não adianta. Você vai machucar a mão, mas você não vai conseguir arrancar. Então não dá para relaxar, gente. Não dá para afrouxar. Amém. Aleluia. A gente vai continuar aqui, na verdade, puxando você para cima. O pastor, ele vê coisas em você que nem você não vê. Essa supervisão que está sobre o cabeça mesmo, que está sobre a vida dele, consegue enxergar coisas em você, coisas que eu digo aquilo que, o dom que Deus colocou sobre a sua vida, de você às vezes pensar assim, ai nossa, será que eu sirvo para alguma coisa? Serve? Opa, Deus consegue ver em você, o pastor consegue ver em você o que você não vê. Ele tem, sabe, essa supervisão que quando, a partir do momento que você entra pelaquela porta, o primeiro dia que você entra pela porta, você já está sendo observado. Ele já está te observando, Deus já está te vendo, feliz porque você veio, aleluia. Mas o pastor também já está te observando. Aleluia, vamos lá, Ezequiel, no capítulo 2. Deixa eu ver, meu horário. O verso 9. Aleluia. Diz assim: então olhei, e eis que certa mão me estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Agora pula no capítulo 3, o verso 1. Diz assim: ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo. Depois vai falar a casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu um rolo para comer. E me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. E eu o comi. Então, antes de Deus fazer alguma coisa na vida do profeta Ezequiel, ele fez na boca dele. A gente precisa se encher da palavra, porque antes de Deus fazer alguma coisa na nossa vida, ele vai fazer na nossa boca. Porque ele não vai fazer nada na nossa vida que primeiro não saia da nossa boca. Amém. Aleluia. Ele não vai fazer nada na nossa casa que primeiro não saia da nossa boca. Ele não vai fazer nada na nossa vida financeira que primeiro não saia da nossa boca. Ele não vai fazer nada na nossa saúde que primeiro não saia da nossa boca. Porque o comando hoje, a autoridade, eu sei que é no nome de Jesus, mas está na sua boca. Aleluia. Está na nossa boca. A gente é que precisa falar hoje. Sabe? E não é só vir e confessar na igreja. Crer na igreja é fácil. No meio dos irmãos, pelo menos eu acho. Deveria, né? Aleluia. Mas crer aqui e confessar aqui, quando a gente fala alguma coisa e você começa a concordar, perfeito. Agora a gente precisa continuar nessa mesma firmeza na nossa casa. Não dá para aqui na igreja você confessar uma coisa, amém, aleluia, sim, sim, né?
e chegar em casa e começar a confessar outra coisa. Dizer, deixar sair pela nossa boca outras coisas. Precisa continuar. Em casa é a mesma confissão. Pai, obrigado porque eu sou próspera, eu sou abençoada, eu sou suprida, eu sou favorecida. O que ainda não aconteceu vai acontecer. Deus falou, eu creio na sua palavra, ela é a verdade. O Senhor não muda, o Senhor vela pela palavra para cumprir. Está feito, já aconteceu. Começa a dizer. Começa a dizer. Se a gente não disser, a gente não vai ver. Aleluia. Se a gente não disser, não deixar isso sair pela nossa boca, a gente não vai ver. Fica firme, gente, naquilo que Deus já disse. Fica firme na palavra. Não duvida. Aleluia. Abre comigo lá em Josué, no capítulo 1, verso 6. Aleluia. Josué diz assim, capítulo 1, verso 6. Deixa eu beber uma água. Diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, preste a gente conquistar alguma promessa da nossa vida, a gente tem que estar firmado nessas coisas. Qualquer promessa, a gente precisa estar firme nessas coisas, seguro, seja forte e corajoso. Tem alguns comandos aqui que Deus disse para Josué fazer. Aleluia, ele disse: seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Se segura na palavra, tenha o cuidado. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Fica com aquilo que Deus disse. Aleluia. Eu anotei algumas coisas aqui, eu quero ser fiel ao que eu anotei, que diz assim: ser bem-sucedido por onde quer que andar, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas ter cuidado de fazer exatamente o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Você ficar firme na palavra e saber exatamente o que a palavra diz que eu devo fazer. Ele estava dizendo para Josué: medita na palavra. Medita de dia e de noite. Eu sei que você não tem como ficar lá lendo o dia inteiro a Bíblia. Todo mundo trabalha aqui, né? Faz outras coisas. Mas você se segura em um versículo e você começa: Pai, obrigado, Senhor. Eu sou forte e corajosa. Pai, obrigado porque eu sou forte e corajosa e eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor conta comigo para fazer. Eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu vou ficar no alvo, eu vou ficar na visão, eu vou ficar na meta que o Senhor tem para mim. O Senhor tem um objetivo e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto eu não ver o negócio realizado, enquanto eu não ver acontecer, eu vou ficar firmado nisso daqui. Como que se chama isso, gente? Firmeza doutrinária. Aleluia. Você está firme na verdade, firme na palavra. Ela é a sua âncora. Ela é a verdade para você, para nós. Aleluia. Você está seguro nisso daqui. Quer um lugar seguro? A palavra. Aleluia. Quer um lugar de segurança? A Bíblia. Aleluia. Sabe? E como que e o que eu preciso fazer para ficar firme mesmo, né, nisso daqui? É como se fosse, gente, um pitbull. Que ele pegou o osso lá e ele não solta, ele não larga. Então, pode vir a circunstância que vier, o diabo que for, ele não solta aquilo ali e a gente não vai soltar. Então, o que eu tenho que fazer? Não solta aquilo que você ainda não viu acontecer. Continua, segura.
Não deixa afrouxar aquela promessa que você está segurando, que você estava segurando. Aleluia. Fica firmado nela. A palavra na nossa boca é tão verdade quanto na boca de Deus. Aleluia. E Deus espera que a gente fale a palavra. Deus, quando criou tudo, Ele podia ter feito assim, ó. Não é? Ele é Deus. Mas Ele decidiu falando para nos ensinar como a gente deveria fazer. Aleluia. Eu estou quase encerrando, eu quero chamar a banda para cá. Aleluia. Glória a Deus. Gente, como eu já disse aqui, né? Se a gente não se empolgar com a palavra, vai se empolgar com o quê? Se você não se empolgar sabendo que você tem um Deus que não muda, que você tem um Deus que não muda e que Ele vela pela palavra dEle para cumprir, você vai se empolgar com o quê? Deus disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus só está esperando a palavra sair da nossa boca para poder acontecer. Aleluia, para Ele poder dar ordem aos anjos para trazer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está crendo. Aleluia. Banda bonita e ungida, também acho. Aleluia. Glória a Deus. Sou fã dessa banda aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você está no lugar certo. Saia daqui tendo essa certeza nessa noite. Eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com as pessoas certas. Eu quero que você abra comigo lá no capítulo, em 3 João, no capítulo 1, verso 4. Diz assim. Aleluia. Esse eu quero que você leia de pé. Aleluia. Por favor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui no verso 3. Diz assim: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Aleluia. De saber que você tem andado na palavra, tem andado nessa verdade. A nossa maior alegria é mesmo que você desfrute de tudo aquilo que a Bíblia diz que é seu direito. De tudo aquilo que a Bíblia diz que é para nós. Aleluia. Aleluia. Que é sim uma vida boa em Deus. Aleluia. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Se você quiser, se você me ouvir, se você me ouvir e me obedecer, eu tenho o melhor para você. Eu tenho o melhor para você nessa visão. Eu tenho o melhor para você no plano e no propósito que eu tenho para você. Eu tenho saúde divina. Eu tenho vida em abundância. Eu tenho vida financeira. Eu tenho seus filhos na minha casa me servindo. Eu tenho a sua família em mim, em Deus. Aleluia. Deus tem o melhor para nós, queridos. Deus tem o melhor para nós. E vou dizer de novo, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade, que eles andam na verdade. A gente não sai à toa lá de Guaratinguetá não, gente. A gente sai de Guaratinguetá para chegar aqui e a gente ensinar coisas. Nós também somos ministrados, nós também somos ensinados, corrigidos, alinhados, mas também somos edificados. A gente aprende com a palavra, a gente cresce junto. Aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. Não tem como você colocar essas verdades da palavra para dentro, começar a deixar sair pela sua boca e não funcionar. Aleluia. Funciona. Funciona. Pode não ser na primeira confissão, mas pode ser também. Aleluia. Mas é nesse caminhar, nesse processo de confissão, as coisas vão acontecer para nós. A igreja não deu um boom assim. Foi um processo de confissão para chegar às cadeiras, para chegar ao palco, para chegar à iluminação.
Aleluia. Mas chegou. E vai continuar. Aleluia. E a aceleração sobre as nossas vidas. Um processo mesmo sendo acelerado. Assim como a gente às vezes compra banana verde, você embrulha no jornal porque você quer comer logo. Aleluia. Então, eu declaro a banana que está verde ainda sendo embrulhada no jornal, para que o processo seja acelerado. Aleluia. Para que as coisas venham a acontecer mais depressa. E vou dizer assim como diz lá em Amós, uma coisa depois da outra. A gente não vai conseguir acompanhar a rapidez. Aleluia. Vai ser rápido. Rápido. Deus deseja ser rápido na nossa vida. É o nosso posicionamento, a nossa decisão de entrar mesmo para dentro daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. E de você ser firmado na verdade, firmado na visão, firmado na palavra. Aleluia. 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 Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que nós tivemos direcionamentos nessa noite, Pai. Eu sei que os nossos olhos foram abertos, os nossos olhos foram iluminados. Eu sei, Pai, que a sua palavra, ela não volta vazia, Pai. E eu sei que ela foi direto no nosso coração. Eu sei, Pai, eu vou ousar dizer na multiplicação de 100 por 1 dessa palavra no nosso coração nessa noite, Pai. O nosso posicionamento, porque nós amamos o Senhor, a nossa honra, a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse alimento, por essa palavra nessa noite, Pai. E eu sei, em nome de Jesus, que assim como a palavra corre velozmente, nós também vamos correr com maior velocidade naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor vai fazer de novo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar algo para você, gente. Quantos creem de verdade? Obrigado, Malu. Quantos creem de verdade que Deus, ele se move no nosso meio? Sabe, deixa eu te encorajar a crer em algo. Eu tenho aprendido ao longo do tempo, e eu me lembro que quando eu cheguei nessa visão, né, na Igreja Verbo da Vida lá em Guaratinguetá, há anos atrás, eu de fato já tinha lido a Bíblia inteira 2 vezes, mas como a Maria disse, algumas coisas parece que se tornaram revelação para mim a partir disso. E uma das coisas que eu aprendi é que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Hebreus 11:6 diz isso. De fato, o texto diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima de Deus, ele precisa, é necessário fazer algumas coisas. É necessário crer que ele existe. Quantos creem que Deus existe? Amém. Pronto, então a gente já cumpriu parte do versículo, porque a gente crê que ele existe. Mas o texto não para aí, gente. Hebreus 11:6 diz que a gente tem que crer que ele existe. Agora é a segunda parte, que parece simples, mas tem muita gente que não consegue. É crer que ele se torna galardoador. Essa palavra significa presenteador daqueles que o buscam. Eu preciso que você creia que só o fato de você, como a Maria disse, de ter entrado por essa porta, Deus já está olhando para você e procurando algo para te presentear. Quantos creem nisso? Agora, eu vou pedir se a gente pode arrumar uma música aí pra gente dar uma celebrada, sabe, Bel? Porque eu tenho aprendido que fé, essa fé, que é a única maneira de agradar a Deus, a fé, gente, ela é alegre, ela é feliz. Se eu não estiver feliz, eu não estou em fé. Aleluia! Porque não é possível eu receber tudo aquilo que eu estava crendo e, nossa, eu queria tanto pagar aquela conta, aleluia, paguei. Nossa. Meu Deus, estava com dor no meu corpo e agora hoje eu fui curado. Amém, aleluia, não. Deixa eu te ensinar algo sobre a fé. A fé celebra antes de ver. E eu sei que às vezes a gente não consegue fazer isso por falta de revelação da palavra. O que é revelação?
Revelação é contar segredo escondido. Revelação também é ver de uma forma diferente aquilo que sempre estava ali. Olha que interessante. O livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e no verso 2, se eu não me engano, a Bíblia diz que o trajeto, gente, do Egito para a Terra Prometida era de 11 dias. 11 dias. Aí demorou 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração ou por causa do comportamento no processo. Se a gente for olhar Êxodo no capítulo 5 e no verso 2, a Bíblia diz assim, vou abrir aqui, para você não achar que sou coisa da minha cabeça. Êxodo, capítulo 5, aleluia, e o verso 1. Eu vou ler esse texto para que você creia que o que a gente vai fazer aqui é bíblico, tá bom? Porque senão você fica pensando, meu Deus, pastor, você não sabe o deserto que eu tô. Deixa eu te dizer, deserto é lugar de fazer festa. Porque deserto é um processo que a gente passa para a Terra Prometida. Deserto, gente, não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Deserto, gente, não é lugar de passar falta. Ai, pastor, você não sabe a falta que eu tô, o deserto que eu tô. Deserto não é lugar de passar falta. Deserto é lugar da porção diária, é lugar de aprender a ser dependente de Deus, mas não de falta. Nunca faltou nada para o povo no deserto. E se você quiser, hoje, um pastofeta, aleluia, eu aponto o dedo para você como um profeta e digo, como diz aqui no verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, aleluia. E eu vou dizer para você hoje, Moreira César, assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor, nesse dia que se chama hoje, olha só, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Oh, aleluia. Quando que a gente sabe que a gente já recebeu? Quando a gente faz festa. Aleluia. Ai, pastor, eu estou no deserto. E é por isso que vai continuar, se não celebrar. Aleluia. Então, deserto não é lugar de murmuração, mas é lugar de fazer festa. Porque quanto mais festa eu faço no deserto, mais rápido eu passo por ele. Eu não vou ficar 40 anos no deserto. Aleluia. Eu não vou ficar 40 anos no deserto. Então, pastor, como que recebe? Mexe pelo menos o pezinho. Aleluia. Olha só, aleluia. Como a Bel disse, não tem como nem cantar essa música triste. Aleluia. Hoje se estabelece o que você estava crendo. Hoje, quando a gente entrou por aquela porta, Deus está dizendo, fique firme na minha palavra. Aleluia. Tiago 1, aleluia, não suponha esse homem agitado de um lado para o outro como as ondas do mar que vai receber alguma coisa, não, mas nós estamos firmes na palavra, felizes por aquilo que ele já fez, aleluia, já comunicou, tem comunicado, tem anunciado, não vai faltar, é meu, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou rico, nada vai faltar, nunca faltou e nunca vai faltar. Oh, aleluia, cante isso, faça dessa canção a sua oração, a sua celebração, aleluia. Encheu de riso, minha boca se encheu de riso. Aleluia. Vai mais fundo. Joga a rede mais um pouco. Eu sei que você já estava pescando a noite toda, mas sobre essa palavra de se alegrar com o que Deus disse hoje, vai se cumprir uma pesca maravilhosa. Oh, aleluia. A gente é assim, gente. A gente é assim. A gente tem a clareza e a certeza do que Deus disse. Esse é o nosso jeito de fé. Oh, aleluia. A Deus, o meu Isaac. Isso, aleluia. O meu riso como um sacrifício vivo. Na presença onde a alegria reina. Alegria reina. E nada faz. Até a tristeza salta de alegria na presença dele. Oh, aleluia. Nada falta, nunca vai faltar. Sempre, toda vez. Sempre, toda vez. Sempre.
como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso, como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso, como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso, como um sacrifício vivo. Eu sei que parece às vezes loucura para alguns, mas deixa eu te dizer algo. Essa palavra Isaac, que Abraão ofereceu, o significado de Isaac é filho do riso. Tá comigo? Pastor, mas hoje nós estamos na nova aliança, então eu não vou mais sacrificar o meu filho no altar. Sim, tá tudo certo. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos, já a nova aliança, a nossa realidade. No livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de nosso Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz que é o vosso culto racional. O verso 2 então depois diz que a gente vai renovar a mente com a palavra para experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que hoje o grande sacrifício que nós temos hoje de apresentar o corpo como sacrifício vivo é às vezes dar uma risada, quando na verdade a gente não quer. A Bíblia diz no Salmo 2 e no verso 4, diz que Deus, Ele habita lá no céu e Ele está agora fazendo sabe o que? Rindo dos seus inimigos. Salmo 2 e o verso 4 diz que Deus está lá rindo. Ele não está lá. Se a gente não aprender a se alegrar antes de ver as coisas, a gente vai estranhar como é que é o céu. Aleluia. Imagina, está achando que Deus é um velho gagá que está lá só sentado num trono esperando para dar uma marretada na sua cabeça quando você errar, quando na verdade ele está lá rindo dos inimigos e olhando, lá, eles estão achando que não vão pagar, lá, o diabo falou para eles lá que não vai conseguir, lá, e tem uns lá que estão com medo, quando sabe que o diabo já é um derrotado, quando sabe que já deu certo. Então, por isso hoje na nova aliança dizem, né, que é difícil apresentar um sacrifício vivo, porque ele está vivo e ele não quer ficar lá no altar. Porque antigamente o sacrifício estava morto. Você botava ali no altar e ele ficava. Agora, bota um sacrifício vivo ali para ver se ele quer ficar. Não, tem que rir. Não, eu não quero rir, pastor. Eu quero chorar. Você não entendeu, pastor? O que eu estou passando no deserto, pastor. Eu quero chorar. É, mas o sacrifício, se diz que é sacrifício, é porque não é fácil. Aleluia. E se eu recebo mesmo pela fé, eu já me alegro antes. Tá certo, de vez em quando dá um chorinho junto com o rio. Mas que a alegria tem que estar. A gente... Bom, aleluia. Deixa eu te mostrar umas coisas aqui. Pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Quantos receberam alguma coisa hoje? Amém, aleluia. Glória a Deus por isso. A gente já está encerrando já. E eu quero falar algumas coisas aqui para vocês. Não como uma prestação de contas, longe disso, de forma alguma. Mas eu gostaria, como a Maria disse, né, citou, para que a gente visse, né, onde os recursos da Igreja de Moreira estão sendo colocados, né, onde está sendo investido isso. Então, assim, eu quero te falar algumas coisas para que você venha crer que, como a Maria disse, nem tudo é dinheiro, que a gente pagou conta aqui rindo às vezes. Aleluia. Nem sempre tinha. Não, vamos falar a verdade. Quase nunca tinha, né? Aleluia. Pastor, vocês são loucos, vocês compram sem dinheiro? Ué. Aleluia. Oxe, você não compra sem dinheiro não, aleluia. Então, bota aqui para mim, Bia, por favor, olha lá, Isaías 55:1. Vamos comprar sem dinheiro hoje, em nome de Jesus, aleluia. Olha.
Isaías 55:1 diz assim: e deu um ponto de exclamação ainda, né? Todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro. Eita, olha aí. Mas como que eu vou se eu não tenho? Não é assim? A nossa mente natural fica pensando, como que eu vou se eu não tenho? Sendo que eu aprendi que eu tenho que ter para ir. E aí ele diz, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. E aí ele diz, eu sei que enquanto está lendo a gente já está pensando, né? Será? E a própria Bíblia já responde essa pergunta. Ele diz, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Como que compra sem dinheiro? Falando, chamando. O próprio texto diz lá na frente, né? Fala que a gente chama a existência as coisas que não existem, porque assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela vai ser lançada, ela vai até aquele lugar, realiza algo e volta para Deus. E assim ele fala que é como se fosse uma semente, ou como a chuva. Está comigo? O livro de Isaías diz isso. Eu estou falando essas coisas porque, olha só que interessante. Não precisa somar, mas só para você ter uma ideia do quanto a gente gasta aqui, o quanto a gente investe nesse lugar. Hoje é dia 1º/6. Então, assim, a gente fez uma reforma no departamento infantil. Você que não passou por lá ainda, dá uma olhada lá. Mas não repara no gato que caiu hoje lá. Ô, bexiga de gato, viu, cara? Eu vou te dizer, só abrindo um parênteses aqui. Antes de começar o culto, a Bia me chamou. Aí falou assim, pastor, caiu um negócio lá no DI. O forro de isopor abriu assim uma placa de isopor, né? Eu olhei aquilo e falei, é um bendito gato. Não é possível. Eu falei, pode procurar que esse bicho está aí dentro. A mãe não é que estava embaixo do armário ali. Aleluia. Quem que gosta de gato aqui, levanta a mão. Aleluia. Então o gato é uma bênção, aleluia, tá bom? Não vou... Tem gente que gosta de gato aqui, aleluia? Não, meu Deus. Então está meio dividido, né? Aleluia. Não, eu sei daqueles. Não, eu não é que eu gosto, mas eu também não judio, né? Já vi essas coisas, né? Eu gosto de cachorro também, né? Mas enfim. Então, olha que interessante. O bicho lá pulou, estragou o forro de isopor. Então não repara nisso que aconteceu hoje. Mas nós fizemos uma reforma nesse departamento infantil já faz alguns meses. A gente pagou algumas coisas à vista, aquele armário, aqueles móveis, né, que são de tamanho e específico para as crianças. Nós vamos pagar esse mês 6, a 4ª parcela de 6 dessa reforma, de algumas coisas, e a 9ª parcela de 10 do ar-condicionado do departamento infantil. Tá bom? Dá um total aqui de R$350. Como eu disse, não preciso somar, porque eu estou somando aqui para você saber o quanto que hoje é dia 1º, a gente já começa devendo nessa igreja. Devendo não, deixa eu corrigir, como a gente estava numa reunião ontem aqui. Dever é diferente de compromisso. Quem deve é porque já venceu a conta e não pagou. Esse está devendo. Agora, quem vai pagar em dia, que é o nosso caso, isso chama-se compromisso. Está comigo? É só para que a gente venha ter uma ideia dos compromissos financeiros que nós, em Moreira César, temos. Então, R$350 aí só dessa reforma que foi feita. A gente está pagando também uma parcela de R$324, que é a placa 5, a parcela 5 de 10 da placa que comprou para o computador, um computador novo. Vai ser esse mês a nona parcela de 10 parcelas daquele ar-condicionado lá do fundo, que foi o último que a gente comprou. Uma parcela de R$464. Uma parcela de R$290, barato também para nós, que foi dessa reforma que a gente fez aqui a extensão, né, do concreto para a expansão lá no fundo do terreno da igreja, que a gente pagou à vista. Aquilo lá foi uns quase R$2.000 de material, de coisas que a gente comprou. De água e de luz aqui, gente, a gente paga, o último mês a gente pagou R$700 de luz e 150 de água. Bota aí também na soma R$850. A gente vai pagar a 4ª parcela de 5 do violão novo e pagamos também esse projetor novo que comprou. Quem lembra daquele projetor que projetava as coisas verdes aqui, né? Lembra que era verde? Meu Deus, os palmeirenses que gostavam, né? Tudo verde e tal, né? Mas aí a gente mudou, aleluia, chegou as cores. Mas enfim. Pagamos também quase R$1.300 de parcela disso daqui. A gente todo mês, graças a Deus, dá uma oferta para o pastor José Roberto, que é o pastor
de Guaratinguetá, né, que nos enviou para esse lugar. Então a gente faz questão de honrar a vida dele, porque a gente entende também que se não fosse o pastor José Roberto vir de São Paulo para cá, estabelecer essa visão, não existiria a igreja de Moreira César. Fora produto de limpeza, fora as coisas que a gente compra também para o café da comunhão, fora esses pequenos reparos que nós temos que fazer, que nem vai ser lá do DI, vamos comprar cabos novos, né, para colocar. Hoje mesmo arrebentou a ponta de um cabo aí do negócio, quase que o demônio cibernético se manifesta aqui, e não tinha iluminação, não tinha o projetor, mas graças a Deus a gente ficou ali no fundo rindo, e as coisas voltaram a funcionar, né, em nome de Jesus. E também o aluguel, né, dessa igreja, que dá quase R$4.700. Então, hoje, dia 1º, a gente já inicia o mês com um compromisso de quase R$10.000 nessa igreja. Aleluia. E esse dinheiro vem de onde, gente? De você mesmo, é lógico. Então, eu queria que você entendesse que quanto mais você prospera, mais a sua igreja prospera. E quando eu falo essas coisas de valores, eu não tenho vergonha de falar valor não, gente, não tem problema não. Porque eu entendo que a gente ainda vai fazer muito mais. A gente vai colocar mais ar-condicionado aqui, mas pastor, tá frio, mas você vai ver quando chegar o calor. Quando tiver mais de 100 pessoas aqui dentro, naquele calor de torar, rapaz, esse lugar aqui vai ser um refrigério, em nome de Jesus. Vai entrar aqui, vai querer ficar e até o arroz secar, você vai ver. Por quê? Porque nós entendemos que o melhor tem que ser para você, porque a igreja, gente, ela é uma extensão da sua casa. Então, como eu disse, a gente não tem problema de falar essas coisas para você. Onde é investido, o que é feito com o dinheiro que entra nesse lugar. Amém? A Bíblia diz que aqui, o livro de Hebreus diz isso, aqui são homens mortais que recebem, mas ali, aquele que se testifica que vive. Então, aqui, quem vai contar o dinheiro ali é a Aline. Está tudo certo. Mas, percebe que no reino espiritual, a mesma coisa que eu estou fazendo na terra, algo natural, está sendo recebido em 2 lugares. A Bíblia diz, aqui são homens mortais que recebem, mas ali aquele que se testifica que vive. Então, é uma ação sendo recebida em 2 lugares. Está comigo? Eu estou fazendo algo natural, mas está sendo recebida na terra, para o suprimento da igreja, mas também está sendo recebida no céu. O livro de Filipenses, no capítulo 4, chega a dizer que sobe ao Senhor como aroma suave. Amém? Está comigo? Eu acho interessante também que o livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, também fala que, à medida em que eu realizo isso aqui, eu abro as janelas dos céus a meu favor. Aleluia. Sabe que janela só se abre de dentro para fora. Não se abre janela de fora para dentro. Toda fechadura de janela, gente, é de dentro para fora. Agora, as janelas dos céus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, chega a dizer que as bênçãos, né, decorrentes da obediência, fala, eu vou abrir o meu bom tesouro, o céu. Olha que interessante. E através dos dízimos, eu consigo daqui abrir algo que só tem a fechadura lá de dentro. Diz, se eu faço isso aqui, eu abro as janelas do céu sobre a minha vida e vão ser derramadas sobre a minha vida bênçãos que dela vos advém a maior abastança. Outra tradução diz bênçãos que a gente não vai ter onde guardar. Outra tradução diz bênçãos que como é que diz mesmo? Peraí que eu esqueci. De João 10:10 que fala, uma vida melhor e mais rica do que qualquer vida que eu tenha sonhado. Aleluia. Como que faz isso? Isso. Algo natural. Agora, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 9 e no verso 7, diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Está comigo? Não sou eu quem vou estabelecer para você a sua oferta. Eu não tenho tempo de ler, mas eu aconselho você a ler 2 Coríntios, no capítulo 8, no capítulo 9. Você vai ver que Paulo fala com aquela igreja a respeito de finanças mesmo. No capítulo 8 ele chega a dizer que é uma dádiva já anunciada. Isso quer dizer o quê? Que quando eu venho para o culto, eu já venho até sabendo quanto que eu vou dar de oferta. Eu não fico esperando a eloquência do pregador que vai falar a respeito para saber o quanto eu vou dar. Porque Deus já comunicou comigo no meu coração lá de casa o quanto eu vou fazer. Amém?
E aí o texto continua dizendo assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Deus é quem vai falar com você a quantidade que você vai fazer. Dízimo, ele já estabeleceu. É uma oferta de valor estabelecida, é 10%. Agora, a oferta que vem do coração, Deus é quem vai falar com você. Não vai ser eu que vou estabelecer. Gente, aqui tem a fila de 1.000, a fila de 500, a fila de 10, a fila de 5, e se for moeda, entrega lá atrás. Está comigo? Eu vou continuar lendo o texto aqui. Por que ficou esse peso assim agora, de repente? Eu estava tão feliz falando que recebe, aleluia, a alegria do Senhor é minha força, tal, né? Essa mesma alegria, gente, você é rico. Aleluia. Nada vai faltar para a sua vida. Deixa eu dar outra definição de revelação. Por exemplo, revelação, eu sei que é revelação para mim, e não é só conhecimento, quando eu estou em movimento. A revelação me coloca em movimento. Por exemplo, Noé teve a revelação da arca, então ele teve o movimento de realizá-la. Paulo teve a revelação das cartas, então ele escreveu a maioria do Novo Testamento. Quando é revelação a palavra para mim, ela me coloca em movimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas é a prática desse conhecimento que liberta, e não somente o conhecimento teórico, porque se for somente teórico, é logos, só letra, mas precisa, a palavra ela é espírito e é vida, precisa sair de logos e se tornar rema, revelado. Está comigo? Então, a palavra, todo rema, toda palavra revelada, ela vem a partir do logos, da escrita. O logos é a origem, mas não pode ficar somente no logos. Tem que partir para o rema, para se tornar revelação. As pessoas conhecem a respeito do Salmo 23, fala, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas a gente sabe que não é revelação para ela quando ela retém, por exemplo, 10%. Porque ela acredita que aquele 10% vai ser a condição de suprir a falta dela. Viu? Aleluia. Como é que a gente identifica? Quando é revelação para mim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é meu pastor, nada me falta, eu não tenho problema nenhum de devolver a Ele o que nem é meu, o 10%, porque eu sei que nada vai me faltar. Quando eu retenho aquilo, é porque eu estou crendo que esse 10% que eu seguro, de alguma forma, esse 10%, é inconsciente isso, mas é verdade, gente. Quando eu retenho 10% e não dizimo, no meu inconsciente, eu estou crendo que esse 10% tem uma condição maior de me suprir do que o próprio Deus. Quem está comigo? Então, verso 7 de 2 Coríntios 9 diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando nós falamos a necessidade, eu não estou falando somente de necessidade nossa, de quando vamos fazer. Não, eu vou fazer porque Deus ele vai me recompensar 100 vezes mais. A 30, a 60, eu creio a 100 por 1, então eu vou dar. Não, isso é barganha, é querer fazer por uma necessidade sua. Fazer pela necessidade que você está vendo da obra, também não precisa. Quando eu apresentei esses números, esses dados para a igreja, foi para que você entenda e a gente seja o mais claro, o mais transparente possível do que é feito nesse lugar. Mas em nenhum momento o meu desejo é fazer com que você contribua mais por causa dessa necessidade. Porque Deus não ama quem dá com necessidade. Se for dar porque está com dó da igreja, não precisa. Está comigo? Porque Deus é capaz de nos suprir. Deus ama quem dá com alegria. Não é nem por obrigação mais. Mas a gente faz com alegria. Porque a gente entende que essa palavra tem nos libertado e vai libertar outros. Então eu preciso, de alguma forma, me tornar participante da obra de Cristo na terra. E eu não posso, não existe outra forma de participar, a não ser me tornando ativo na sua obra, na sua igreja, que é o corpo de Cristo, mas também contribuindo. Não existe honra ao Senhor se não existe contribuição. Toda honra que são somente palavras, ela é vã.
Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Toda honra precisa ser materializada, precisa ser manifesta com valores. Tá tudo bem se às vezes a gente não pode fazer, mas o que eu preciso entender é: eu preciso sair dessa condição de sempre nunca ter. Eu tenho que ficar inconformado com essa condição. Eu nunca tenho. Então a palavra de Deus é mentira. Quando o livro de Filipenses diz, eu vou encerrar com isso, porque vocês estão muito felizes, aleluia, está me contagiando. Tá? Eu posso ensinar outro dia esse assunto, tá bom? Mas deixa que está me contagiando essa alegria, aleluia, né? Mas ó, pensa comigo. Então a palavra de Deus não é verdade, porque a Bíblia diz assim no livro de Filipenses, que Deus dá... Não, perdão, 2 Coríntios. Deus dá semente ao que semeia. Então, de alguma forma, às vezes para eu plantar, existem coisas que nem vai sair do meu orçamento. Então é comigo, está entendendo? Porque se Deus deu a semente, então essa semente que vai atribuir à minha vida colheitas, nem do meu orçamento sai às vezes, Ronaldo. Mas qual é a diferença então? Porque Deus não dá semente para todo mundo. A Bíblia diz que Ele dá semente ao que semeia. Então, de alguma forma, é melhor eu ler o texto para você não pensar que eu estou falando da... 2 Coríntios 9:10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão. Então Deus dá semente e pão. Qual é o problema? Quando a gente recebe da parte de Deus e a gente não discerne quando chega na nossa mão. O que é isso? É semente ou é pão? Pão é para comer, semente é para plantar. E quem discerne isso? O homem espiritual que faz a diferença. Porque às vezes chega, e esse dinheiro, essa semente, esse pão vai chegar na sua mão na forma de dinheiro. Não necessariamente um saco de pão, mas quando chega esse dinheiro, você precisa discernir. Esse dinheiro que chegou aqui, isso é semente, então eu planto. Opa, isso é pão, então eu como. Se eu não estou recebendo mais, é porque provavelmente o que era semente, eu estava comendo como pão. Mas existem algumas sementes, Selma. Eu falei que eu ia acabar e não acabei. Os diáconos, por favor, pode passar, porque daí eles pensam que está acabando logo, né? Vai. Aleluia, né? Mas eu preciso saber que algumas sementes, elas não são comestíveis. A do tomate, por exemplo, eu só posso comer o tomate, mas comer a semente do tomate, ela me faz mal. Aleluia? Ó, que coisa. Então, às vezes, por isso que fica passando mal, passando algumas necessidades, algumas coisas. Por quê? Porque está comendo que não era para comer. Mas, você pode ficar de pé com essa alegria toda, a gente vai, aleluia, orar. Quantos sabem que nunca vai faltar para esse lugar? Quantos creem que a reforma lá no fundo vai ser concluída? Esse telhado aqui da lateral, a gente vai fazer a revitalização desse corredor, desse estacionamento, salas novas para o departamento infantil. Seu filho, nossos filhos, melhor dizendo, né? Serão bem recebidos, bem acomodados naquele lugar. Eles vão ter salas climatizadas, móveis, tudo direcionado para o tamanho deles, e vai ser maravilhoso, excelente, como Deus merece, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu favor e por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós cremos, Pai, na tua palavra, nós cremos, Pai, no teu mover, cremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, naquilo que o Senhor tem anunciado para a nossa vida. Colheitas abundantes e contínuas, cremos, Pai, no que foi anunciado no final do ano passado a respeito desse ano. Um ano, Pai, de galardões e recompensas. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus. Quem precisa vender, vai vender. Quem precisa comprar, vai comprar. E nada nesse lugar nunca vai faltar para ninguém, Pai. Não tem ninguém desse lugar doente. Não tem ninguém desse lugar desempregado. Não tem ninguém desse lugar, Pai, passando falta. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. Você que prefere fazer na maquininha do cartão, tem ali no fundo. Fique à vontade. Você é livre para isso. A gente só pede que envie para Aline o comprovante. Oh, aleluia. Vestidos estamos com tua justiça e salvação. Novo céu e nova terra, dia de glória nos esperam. O nosso Deus está trabalhando em nosso favor. Aleluia. Vinho novo, vida
Algo novo está por vir. Só alguns recadinhos aqui do coração pra gente encerrar. Se você percebeu a falta de alguém aí, como eu percebo, quem não veio no culto, mande uma mensagem pra essa pessoa. Fala pra ele que quinta-feira agora às 8 da noite tem culto. Fala pra ele que domingo que vem é domingo de ceia, então às 6 horas a gente vai iniciar o nosso culto da família, Santa Ceia, e depois aquele café que a gente toma junto aqui. Então fique atento lá às mensagens do grupo. Eu desejo em nome de Jesus uma semana abençoada, próspera, cheio de vida. Você que ainda não tem o adesivo do Povo Mais Feliz da Terra, se tiver, passa ali naquele balcão onde a Sandra e a Aline estão ali no fundo e pega para você, se você tem o desejo também, né, de colar. É um adesivo desse aqui, ó, que a gente fez do Povo Mais Feliz da Terra, para você colar aí no seu celular, no seu carro, ou sei lá, onde você quiser, em nome de Jesus. Amém? O adesivo é seu, mas é para que você venha confessar isso mesmo. Eu estou plantado em um bom lugar, como o Salmo 1 diz, e por isso eu sou o povo mais feliz da terra, e tudo que eu coloco a mão prospera, e tudo que eu faço dá certo. Então boas notícias vão chegar para mim essa semana, em nome de Jesus. Então, ó, beijo no coração, até quinta-feira, gente.